Salve, salve, gente bonita, na alegria de mais uma conversa com o Evangelho para além dos templos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente semanalmente transmite essa roda de conversa aqui em 5 canais. O canal da TV Causa da Vida, do canal do Zé Vicente, do nosso companheiro Freixo Vander, Marcelo Barros, e também o canal Conversas de Paz e Esperança do nosso companheiro Daniel Higino. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma. Deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor. Como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje eu tenho a alegria de partilhar essa roda de conversa com meu irmão amado, Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Darlan. Alegria também para mim participar com você dessa conversa e assim a gente manter essa comunhão com tanta gente boa que entra nesse círculo. Com certeza. E assim a gente lembra, né, que vocês podem comentar, compartilhar, mandar suas dúvidas, né, fazer suas perguntas, seus comentários também, os acréscimos, é sempre muito bem-vindo a sua participação. Envie também para aquele familiar, né, aquele amigo, aquela amiga, para que possa ter uma visão diferente do Evangelho, uma conversa sobre o Evangelho diferenciada. Tem uma história de clicar no sininho, não tem? Isso, clicar no sininho para ativar as notificações. Muito bem lembrado, Marcelo. Hoje a gente conversa, na nossa conversa de hoje, sobre a festa de São Pedro e São Paulo, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Marcelo, as igrejas antigas e o povo celebram essa festa, né, de São Pedro e São Paulo, e conta que Jesus está num lugar estrangeiro, que é a Cesareia de Filipe, e interroga o discípulo sobre o que o povo pensa a respeito dele, e depois pergunta o que os próprios discípulos dizem dele. E Pedro responde em nome de todos: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Por favor, Marcelo, contextualiza essa passagem do Evangelho para a gente. Jesus tinha percebido que a missão dele, o testemunho, o anúncio que ele fez do projeto divino no mundo, falhou. O povo das cidades onde ele passou não aceitou, não entendeu, não quis, não se moveu. E ele estava virando uma espécie de milagreiro. O povo procurava para fazer milagre, curar pessoas, tirar energias negativas de quem estava precisando, mas fora disso, nenhum compromisso. E aí Jesus resolve fazer uma avaliação. E nessa avaliação ele faz isso que você, Darlan, falou agora. O que é que as pessoas pensam de mim, o que é que estão dizendo de mim, e o que é que vocês próprios, quem sou eu para vocês? E aí o Pedro, diz o Evangelho, inspirado por Deus, o próprio Jesus diz, não foi sua inteligência que falou isso, foi uma inspiração divina, você disse, tu és o Filho de Deus. Só que você entende isso de um jeito, e esse jeito não é o meu, não é assim que eu quero me manifestar como filho. E aí, no Evangelho de Marcos e de Lucas, Jesus proíbe que ele diga isso a ninguém. No Evangelho de Mateus, Jesus diz, tu és Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja. E esse evangelho é lido hoje por isso, porque a Igreja Católica, principalmente, pegou essa palavra para justificar que o Papa é sucessor de Pedro, e por isso ele tem essa missão de Jesus de coordenar as igrejas todas no mundo. Naquela época não havia essa história de igreja católica universal, menos ainda de Papa. E é claro que Jesus, quando disse aquilo a Pedro, não pensava em fundar uma instituição. O que Jesus queria de Pedro, como também depois de Paulo, e que é de todos nós, é um cuidado uns com os outros.
Muito bem, Marcelo. Logo à frente, nesse evangelho, ainda quando Pedro diz, né, que Jesus é o enviado de Deus, ele fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa é uma frase bem conhecida, Marcelo. Como que a gente pode entender melhor essa frase? O que ele quis dizer com isso na prática? Não é fácil a gente saber o que Jesus quis dizer, mas é fácil ou é possível compreender que na época a palavra usada por Jesus, cefas, pedra, era como aquela pedra sabão que o pessoal faz estátua, faz esculturas. É uma pedra mole, não é a pedra dura sobre a qual se bate e é difícil de quebrar. É uma pedra que se via de abrigo para as cavernas. As pessoas se refugiavam nessas cavernas de pedra que eram ocas. Então, o que Jesus pode ter dito, a gente não sabe direito, seja como uma pedra de refúgio, de apoio, de abrigo, para quem não tem abrigo, para quem não tem casa, para quem não tem teto. E seja, portanto, instrumento de acolhimento humano, de acolhida. É possível que Jesus tenha dito isso nesse sentido. A igreja entendeu que vamos construir um edifício, uma igreja, um edifício espiritual, e você é o fundamento, é o alicerce, é a pedra fundamental. Essa palavra de pedra fundamental ocorre na Bíblia. Então é possível que os dois sentidos, de pedra como acolhida e de pedra como fundamento, se juntem aí. Então, em que sentido Pedro é pedra fundamental? O nome dele, Pedro, está ligado a isso. O nome dele era Simão, e Jesus deu o nome dele para se chamar Pedro, por causa disso. Mas essa pedra fundamental é aquele que junta, aquele que une. Eu acho que em toda comunidade, se você for de uma comunidade, a pessoa que coordena, o nome já diz coordena, quer dizer, coloca em ordem, junta as pessoas. Não é a pessoa que manda, não é a pessoa que tem poder. Às vezes eu já fui coordenador de uma comunidade onde a pessoa que menos mandava era eu, seguramente. Pode fazer um cálculo e perguntar às pessoas. Eu era quem tinha menos poder, mas eu tinha a função de juntar as pessoas, de unir, de coordenar. Em alguns casos, como é que você vai dizer que horas vai ser o almoço? Será que tem que fazer uma reunião com 14 pessoas para perguntar, vamos votar que horas a gente quer almoçar? É mais simples perguntar, escuta, que horas você acha que a gente pode almoçar? Meio-dia, pronto, vamos almoçar meio-dia. Então, é a função da coordenação, que não é de mandar, que não é de impor, que não é de ser superior de ninguém, como de vez em quando aconteceu na igreja, até um nome. Quem é o superior da sua casa? Quem é o superior da sua ordem? E Jesus não quis isso. Jesus quis uma pessoa que une os outros, as outras. E isso é função de Pedro, é função do apóstolo, portanto de Paulo e de toda pessoa que é enviado de Deus, e é função de todos nós. Eu acho interessante, Marcelo, que assim como essa passagem, né, que mostra Jesus, a pedra, que fala dessa ideia de pedra, de base, de alicerce, é aquela história da pedra angular. Só que o objetivo da palavra não é num cunho religioso, mas é um Jesus que vem como embasamento, né? Não como dono de nada, mas como representante de algo muito maior. E isso é difícil as pessoas entenderem. Isso causa um certo incômodo, um certo desconforto, porque é como se eles modificam o significado real do que é Jesus para o mundo. Muito bem. Continuando, Marcelo, voltando para esse evangelho, né, e contextualizando um pouco, a Igreja Católica sempre usou essa expressão, esse evangelho de hoje, para explicar a função do Papa como bispo de Roma, né, que é sendo o sucessor de Pedro. Você até comentou sobre isso no início da nossa roda de conversa. A gente pode dizer que o Papa teria essa mesma autoridade que Jesus deu a Pedro? Eu não diria autoridade, eu diria missão, serviço. Alguém tem de cumprir essa missão de unidade.
Então, que seja o bispo de Roma, por uma tradição que vem desde a época antiga, é bom. Eu não estou dizendo que ele é sucessor de Pedro, no sentido que a igreja tradicional criou, que Pedro escolheu o sucessor dele, o sucessor escolheu outro escolheu outro, e veio essa fila até hoje. Não. Eu estou dizendo que a igreja escolheu alguém, colocou lá os pastores, os cardeais atuais, e essa pessoa tem essa missão. Então ele é o pastor que une as igrejas do mundo todo. Ele é um missionário da unidade. Ele não é um chefe, ele não é um dono, ele não é um superbispo. Ele é o bispo de Roma, e como bispo de Roma, ele coordena a comunhão das igrejas católicas. Isso é importante. Muito bem, amado. Mateus é o único evangelista que usa a palavra igreja. E no seu contexto, significaria a comunidade local, a assembleia dos cidadãos e cidadãs do reino de Deus. Para a comunidade de Mateus, Pedro é uma figura ideal do discípulo a quem o Senhor confia o encargo de confirmar na fé os seus irmãos. Jesus entrega a todos e todas a missão de testemunhar o reino. E é preciso ter consciência que somos pastores e pastoras chamados a viver a fé como rocha de segurança e acolhida para todos os nossos irmãos e irmãs. E é assim, Marcelo e todos, que a gente conclui essa roda de conversa de hoje. Que beleza, Darlan, maravilha. Todos nós, então, somos pastores e pastoras da unidade do rebanho de Deus, dessa comunidade humana que vai muito além das igrejas. Obrigado por essa conversa. Grande abraço a vocês, boa festa de São Pedro e São Paulo e até a próxima. Maravilha, gratidão, Marcelo, gratidão a todos e todas que nos acompanham. Bom restinho de final de semana, um ótimo domingo, uma ótima semana e até a próxima, se Deus quiser. Igreja é povo que se organiza, gente oprimida buscando a libertação em Jesus Cristo, a ressurreição. Igreja é povo que se organiza, gente oprimida buscando a libertação em Jesus Cristo, a ressurreição. O operário lutando por seu direito de reaver a direção do sindicato. O pescador vendo a morte de seus rios já se levanta contra esse desacato.